Olá, boa noite. Estamos aqui numa mais uma videoaula para falarmos sobre função inversa, em princípio. Conforme trabalhamos em sala de aula, eu fiquei de gravar essa videoaula. Primeiro, a gente precisa se ater ao conceito que a palavra inversa pode assumir em diferentes contextos no dia a dia, né? Se eu vou a uma porta e retorno dela, o caminho ao retornar é o que se chama de inverso, ok? Aplicando-se a funções, o que é inverso? Vimos na sala que quando uma função ela é escrita, a ortografia da função é escrita como f de x. A gente pode usar qualquer letra do alfabeto, né? Essa escrita aqui, a letra fora, né? O F, o G, o H, o J, qualquer letra, com os parênteses e a fixação do x, que representa o domínio, é uma escrita universal. Então, geralmente a gente usa muito o F de x, lembrando que a estrutura quer dizer em função da variável x, né? Aí a pergunta é, qual é a letra que está em função ou presa ou relacionada a x, a sua irmãzinha y? Lembra do plano cartesiano? Então é por isso que se diz que f de x corresponde a grafar y. Então fazer a inversa de uma função, em linhas gerais, a gente vai utilizar o método prático ensinado em sala de aula. Nós iremos trocar o domínio por imagem, ou seja, a variável x, representando elementos do domínio, vai ser trocada por y, e vice-versa, y por x. Então eu coloquei quatro exemplos aqui para que a gente possa responder de forma breve. Em seguida, haverá um outro vídeo que falaremos sobre a composta, onde eu também irei fazer aqui alguns cálculos rápidos, ok? Então vamos lá. A primeira função diz assim, f de x igual a x mais 15, né? Letra A. Eu posso já grafar como y igual a x mais 15. Pronto. Alguma mudança séria? Não. Apenas a gente transcreveu o f de x para y. Agora vamos aplicar o método, onde tem y, que é a imagem, virará domínio, e onde tem x, que é domínio, virará imagem. Então ficaremos agora com x igual a y mais 15. Se x é igual a y mais 15, subentende-se que y mais 15 equivale a x, propriedade reflexiva. E agora a gente isola em função da variável y. Passo 15 para lá, negativo, já que aquele era positivo, e teremos a função inversa à primeira. Para indicar que é inversa, a gente coloca f de x ou y com aquele menos 1 acima, né, para indicar a função inversa. E aí teremos f de x igual a x menos 15. Perceba que na ida era x mais 15, né? Qual é o caminho inverso da adição? Subtração. Eu coloquei essas observações até aqui do lado. As operações aritméticas, ela tem o que a gente chama de inversa. Alguns matemáticos não concluem assim como inversa, mas como se fosse a operação oposta. Mas vamos usar o termo inversa para ele se coadunar ou se ligar ao que a gente quer propor, o caminho de volta. Então, o caminho de volta da adição é a subtração. O caminho inverso à multiplicação é a sua co-irmã, divisão. O caminho inverso à potenciação ou exponenciação é a sua irmã, radiciação. Ok? Simples assim. Letra B, vamos fazer. A letra B, ela diz assim, que f de x é igual a menos 2x mais 5, mais 7, né? Então eu escreverei que y é igual a menos 2x mais 7. Alguma mudança? Não, só transcrição do termo. Agora, o que é imagem vira domínio e o que é domínio vira imagem. E agora a gente escreve em função de y. Então teremos menos 2y mais 7 igual a x. Menos 2y igual a x menos 7, né? Que passa para o outro membro. Menos 2y é igual a x menos 7, né? Tirar o menos aqui, porque o 2 já desce dividindo, né? Porque o inverso de multiplicar é a sua co-irmã, conforme falado, dividir. Então teremos y igual a x menos 7 sobre menos 2, ok? Fazendo o jogo de sinal, o x é positivo, dividido pelo 2 negativo, ele fica negativo. O 7 é negativo, dividido por negativo, altera o sinal para positivo. E embaixo fica 2. Então acabamos de achar que a inversa é menos x mais 7 sobre 2. Tem lógica isso? Claro que tem. No início aqui era menos 2 vezes x, percebe? Agora com a inversa ele divide. Quer dizer, a inversa da multiplicação é a divisão. Era mais 7, quando inverteu ficou menos 7. E só alterou os sinais, né? Os sinais foram alterados, né? Porque o 2, como ele desceu negativo, ele faz a sua relação com os sinais de cima. Então, x que era positivo, ao dividir por negativo, fica negativo. E o menos 7, que era menos 7, ao dividir por menos 2, fica mais 7.
E aí nós temos aqui a inversa, que pode ser grafada como y elevado a menos 1 igual à expressão dada aqui, ou se você quiser transcrever, coloca f de menos 1 de x, né? Ou seja, f elevado a menos 1, que é a representação, lembrando que não é uma potência, trata-se de uma representação de inversa, até porque f de menos x é elegante escrever assim, porque diferencia de f de x, ok? Simples assim. A letra C, vou fazer do lado de lá, então você vai me ver voltar a cena, né? Vou apagar o texto aqui, inicial, e faremos do lado de cá. Ok? Então, a letra C, ela diz pra gente aqui o seguinte, f de x igual a 3 sobre x ao quadrado. Então, teremos aqui y igual a 3 sobre x ao quadrado. Alguma mudança? Não, apenas uma transcrição de f de x para y, que são correspondentes, são iguais. Agora, aplicação do método prático. Aquilo que é domínio, melhor imagem, né, que é o y, vira domínio, e aquilo que é domínio x virará imagem. Teremos essa expressão, x igual a 3 sobre y ao quadrado. Lembrando que abaixo do x o denominador é 1 quando não se escreve, podemos aplicar a regra básica das proporções, né? Produto dos meios igual a produto dos extremos, ou como se diz em Salvador, cruz credo, né? Vamos lá, x vezes y ao quadrado igual a 1 vezes 3, né? 3. Qual a variável que vai para o outro lado? Bem, a função é escrita em função da variável y, então quem vai descer é o x, né? Se o x aqui multiplica, do outro lado ele divide, né? O 3 que lá se encontrava. E agora a perguntinha básica, qual é a operação inversa à potenciação aqui, do y ao quadrado? É a radiciação, então fica raiz quadrada do que lá se encontra, 3 sobre x. Considerando que x é diferente de zero, né, por se tratar de denominador. Mas não vem aqui ao caso, que a gente quer a inversa, né, achamos que se não quiser deixar como y, né, inversa aqui, você transcreve para f de x de menos 1, raiz quadrada de 3 sobre x. Isso é inverso mesmo se você olhar assim, começamos com a potenciação e finalizamos com a radiciação. Uma inversa a outra. Letra D. A letra D diz que f de x é igual a raiz cúbica de 5x menos 2. Então, y é igual a raiz cúbica de 5x menos 2. Alguma mudança? Claro que não, só transcrição. Vem agora a aplicação do método prático. X, y é imagem, vira domínio. E x é domínio, vira imagem. Pronto. Agora sim fizemos a inversa. Agora vamos organizar em função da variável y. Se x é igual a essa expressão, pela propriedade reflexiva, subentende-se que essa expressão equivale também a x. E aí agora a gente faz a mudança de função matemática, né, ou de operação. Se aqui é raiz cúbica, então do outro lado será potência de 3, né? Ou cubo, né? Assim falado. Então, do lado de cá fica 5y menos 2 igual a x, e esse x ganha um 3, né? Para virar uma potência, que é inversa à radiciação. Agora escrevemos em função de y. Então, 5y é igual a x ao cubo. O menos 2 passa com mais 2. E agora o 5 que multiplica do outro lado divide, que é a sua inversa. E aí fica x ao cubo mais 2 sobre 5. Isso designa a inversa, então a gente escreve inversa da função original é x ao cubo mais 2 sobre 5. Está correto isso? Claro que sim. Perceba que no início começou a expressão com raiz cúbica e finalizou com cubo, o inverso da radiciação. No início começou com subtração, no final com soma. E o 5 multiplicava, agora ele divide, percebe? Isso é o que se chama função inversa. Para finalizar nosso vídeo, vamos à letra E. A letra E fala que é 1 sobre x, considerando que x deve ser diferente de zero, óbvio, né? Porque ele está na função do denominador. Se a gente fosse estudar o domínio, né, conforme a gente já viu isso, aí falaríamos desses detalhes. Então, como E é igual a f de x igual a 1 sobre x, transcreveremos para y igual a 1 sobre x. E agora, fizemos a inversa? Claro que não, né? Faremos agora. Fizemos uma transcrição. Vamos agora mudar o imagem para domínio, que é o y, e o domínio, que é x, para y. Pronto. Ficaremos aqui então com uma igualdade de fração, né? Uma igualdade de termos, ou de frações, o que a gente chama de proporção na matemática. Então, faremos x vezes y, xy, e 1 multiplicado por 1 resulta nele mesmo.
obteremos então x vezes y igual a 1. A função é escrita em função de qual variável? Y. Então, y é igual a 1 e o x que multiplica do outro lado divide. Então, teremos que a inversa agora, ou f de x elevado a menos 1, é igual a 1 sobre x, né? Aí você diz assim, deu a mesma coisa, não entendi. Claro que deu a mesma coisa. Por que deu a mesma coisa? Porque a gente trocou as variáveis, mas a função operatória do x continuou sendo de divisão, né? Então a inversa de 1 sobre x é o próprio 1 sobre x. Mais adiante na atividade pontuada, a gente vai perceber, e também no outro vídeo que eu irei gravar e colocarei na atividade pontuada, a gente vai perceber como se comporta a função original e como se comportará a inversa. A gente fará os dois gráficos das funções sobre o plano cartesiano. Lembrando que não, não cai na prova inversa, né? Cairá na atividade pontuada, né? Na prova cairá plano cartesiano, produto cartesiano e as funções polinomiais do primeiro grau, do segundo e modular. Um abraço, até a próxima. Tchau.